Você quer ser curado? Pois bem, hoje nós vamos falar neste vídeo sobre a palavra de Jesus para um homem que estava paralítico próximo ao tanque de Betesda. E nesse vídeo, fique até o final, porque nós vamos ver inúmeras lições e aplicações da palavra de Deus para o seu coração. Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Alain Bordignon e hoje eu tenho um enorme prazer de estar com vocês e trazer mais um vídeo de conhecimento, mais uma palavra de conhecimento para a sua vida, tá bom? Aonde nesse canal, o Navegando nas Sagradas Escrituras, eu, pastor Alain, tenho como objetivo levar uma palavra de fé para a sua vida e tenho como objetivo também levar o conhecimento da palavra de Deus para vocês, tá bom? Então que você possa curtir, compartilhar e que você possa se inscrever em nosso canal e ativar os sininhos de notificações. Dessa forma, todas as vezes que o pastor Alain Bordignon postar um vídeo novo, você vai receber aí no seu smartphone, celular, tablet, computador, a notificação dos nossos vídeos e você vai ficar por dentro aí de todo o ensinamento. Aqui nesse canal, o Navegando nas Sagradas Escrituras, eu posto durante a semana, pelo menos 2 vezes na semana, vídeos para que você venha aprender com a palavra de Deus e não somente isso, para você que é pregador da palavra de Deus também, eu tenho também as ilustrações bíblicas, onde eu trago inúmeras ilustrações bíblicas que pode aí abençoar o seu acervo, tá bom? No momento das ministrações da palavra de Deus, tá certo? Hoje então nós vamos falar um pouco aqui sobre: você quer ser curado? Você quer ser curado? Esse é o tema do nosso estudo. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. E o texto bíblico que nós estaremos fazendo a leitura, não estaremos fazendo a leitura do texto completo, né? Mas nós vamos ler aqui o texto principal para que serve ali como base para o entendimento do texto completo, tá bom? Então, João, capítulo 5, verso 1 a 15. O verso 5 diz assim: Estava ali um homem enfermo havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Quer ser curado? Do outro lado aqui, como vocês conhecem, a maneira que nós estudamos a palavra de Deus e damos o estudo, temos de um lado a João Ferreira de Almeida e do outro lado o Novo Testamento na linguagem de hoje. Então a linguagem de hoje diz assim: entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Entendeu? Então, meu querido irmão, diante disso eu gostaria de falar aqui nessa introdução com vocês quais serão os tópicos que nós iremos abordar dentro desse estudo bíblico, dentro dessa exposição, dentro desse estudo bíblico da palavra de Deus. Nós vamos aqui aprender primeiro o homem no tanque, alguns acontecimentos que aconteceram ali no tanque de Betesda, que vão iluminar a sua mente, que vão iluminar a nossa mente para entender a compreensão do texto, o que aconteceu ali. Então nós temos aqui praticamente 3 visões. Nós temos a visão por parte do homem que estava no tanque de Betesda, a situação que ele estava vivendo, o momento em que ele estava vivendo, o que o cercava, o que estava acontecendo ali naquela hora. E também nós temos o segundo momento dentro dessa história, dentro desse texto bíblico, que é Jesus chegando, Jesus no tanque de Betesda. O que acontece quando Jesus chega no tanque de Betesda? O que acontece quando o Salvador, o Jesus
com compaixão, com amor maravilhoso, chega ali naquele tanque de Betesda. E, em terceiro lugar, diante dessas lições que vamos falar aqui, dentro de cada tópico, cada lição, nós vamos aprender também lições, aplicações, para que você venha compreender o que Deus tem para a sua vida, para que você venha compreender o que Deus tem para a sua história, tá bom? Então a primeira lição que eu gostaria de exaurir, extrair, que nós podemos aqui compreender é o homem no tanque. O que nós aprendemos em primeiro lugar? Ora, o homem no tanque de Betesda. Veja o verso de número 5 da tua Bíblia. Eu coloquei aqui, se você quiser, vai ficar melhor para vocês visualizarem aqui, né? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Coloquei duas imagens aí, você pode ver a imagem da minha esquerda aqui, acredito que de vocês aí vai estar à direita, ou se tiver à esquerda. À esquerda nós temos o tempo atual, como que está atualmente o tanque de Betesda, né? As entradas do tanque de Betesda, e do outro lado nós temos mais ou menos assim, como que era na época. Era esse tanque de Betesda, não é? Que era conhecido como tanque da misericórdia. Era um tanque ali nas cercanias de Jerusalém, aonde os enfermos iam para aquele local, aonde tinha inúmeras pessoas ali esperando o movimento da água, porque diz a palavra que um certo tempo o anjo descia, e o anjo descendo, quando agitava a água, o primeiro que entrava ali era curado instantaneamente de qualquer mal que tivesse. Então, com isso, com esse tanque da misericórdia, com o tanque de Betesda, que significa ali o tanque da misericórdia, inúmeras pessoas estavam ali. Enquanto muitos estavam subindo, estavam indo para Jerusalém festejar, estavam indo para Jerusalém se alegrar, estavam indo para Jerusalém celebrar e confraternizar, inúmeras pessoas estavam passando por momentos difíceis, por dificuldades, por lutas, por provações, por ser enfermo, por ter um problema, por nascer com um problema, por nascer com uma deficiência, talvez visual, talvez surdez. Inúmeras eram as doenças que tinham ali em volta desse tanque. O tanque tinha 5 entradas e essas 5 escadarias que davam no tanque ali, aonde eles esperavam aquele movimento para entrar na água, e o primeiro que ali entrava era curado. E eu estou contextualizando aqui para você entender e explicar para você essa primeira lição. Eu estou contextualizando aqui, explicando para ficar mais claro para você. Então ali era um lugar onde tinham muitos doentes, mas muitos doentes mesmo. E voltando a falar aqui, como nós estamos estudando, mas eu não posso deixar o meu lado pastor e o meu lado profeta de Deus, pregador da palavra do Senhor, e aplicar a palavra ao seu coração, tá certo? Então, diante disso, diante de pessoas que estão subindo para ir até Jerusalém se alegrar, inúmeras são as pessoas que passam próximo do tanque de Betesda e vão para Jerusalém e vão se alegrar nas festividades e vão se alegrar nos momentos ali de subida ao templo, de cantar e salmodiar e se alegrar. Inúmeras eram as outras pessoas que estavam sofrendo, mas diante, nas proximidades do tanque de Betesda, ou na frente do tanque de Betesda. O que isso nos remete? O que isso nos ensina? O que a palavra do Senhor nos ensina, meu querido irmão? Que talvez inúmeras são as pessoas que sobem, que se alegram, que salmodeiam, que cantam, que louvam a Deus, e muitos são aqueles que estão passando por dificuldades, estão enfermos, estão com doenças graves, estão nos hospitais da vida. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você se encontre num momento em que você talvez
se identifique mais com a história desse homem. Uma história que não tem solução, uma história que ele era paralítico, ele estava ali há muito tempo, há 38 anos, sofrendo naquele estado. Um homem que estava no tanque de Betesda, no tanque da misericórdia, esperando por algo acontecer, esperando que algo acontecesse em sua vida. Talvez hoje você esteja esperando algo acontecer. Você esteja esperando algo vir sobre a tua vida. Você esteja esperando uma cura acontecer na sua vida. Hoje pode ser o dia que Deus pode curar você. Que Jesus pode liberar uma palavra de cura para a sua vida e você sair desse tanque de Betesda da sua vida e dar um passo a mais para as grandes maravilhas que Deus tem para o seu ministério e para a sua vida, tá bom? Então, um homem no tanque de Betesda, esse homem chegou no tanque de Betesda e ele estava ali há 38 anos sofrendo. Ele estava há 38 anos esperando o movimento das águas. Quando o movimento das águas vinha, ele ia entrar, talvez um cego entrava na frente. Talvez um surdo palpando nas coisas e conseguia pular na frente. Talvez aquele que tinha uma lepra, um problema na pele, alguma coisa, entrava na frente porque tinha mais agilidade para entrar naquele tanque. E entrava, não é? Agora aquele homem está ali, ano após anos, convivendo com aquele sofrimento. Anos após anos ele está vivendo aquele momento desagradável na sua vida. E olha que a lição 2 diz assim que ele estava doente havia 38 anos. 38 anos esse homem estava doente. Esse homem, primeiro ele está no tanque de Betesda, no tanque da misericórdia. Ele estando no tanque da misericórdia, esperando para que algo acontecesse. Talvez aquelas pessoas que estavam ali na frente viam pessoas indo para Jerusalém alegre, contente, e aquelas pessoas não podiam ir porque determinadas doenças e dificuldades você não poderia estar no meio da sociedade. Então muitas pessoas, em vez de ir para Jerusalém, iam para o tanque de Betesda esperando o toque, esperando o movimento de um anjo que descesse e agitasse a água. Queridos irmãos, não vou entrar em detalhes aqui, que muitas são as divergências teológicas e comentaristas bíblicos com relação se era um anjo ou não. Se esse movimento acontecia através de um anjo ou não. Eu acredito que era sim um anjo que movesse as águas, mas não o anjo que curou, mas o movimento permitido pelo Deus Todo-Poderoso que aquele anjo movesse e que realizava um grande milagre na vida daquelas pessoas, não é? Então, um certo tempo ali, ele estava naquela situação há muito tempo, sofrendo há muito tempo. O que isso ensina para mim e para você? Talvez você está sofrendo há muito tempo. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que você está sofrendo 10 anos, 2, 3, 4, 5, 20 anos, 30 anos. Hoje pode ser o momento do mover de Deus sobre a tua vida. Talvez hoje a água não vai precisar ser agitada. Talvez hoje não vai precisar descer o anjo para agitar as águas, porque o próprio Jesus vai te tocar. Porque o próprio Jesus ele vai vir e tocar sobre a tua vida, sobre você e realizar um milagre, te curar dessa enfermidade e fazer você sair desse problema que você está vivendo. Então, vamos caminhando aí. Então, a primeira lição é que existe um homem no tanque. Esse homem está no tanque. Ele está, o quê? Há 38 anos enfermo. Ele está há 38 anos nessa situação. Em terceiro lugar, nós vemos que qual era o desejo? O desejo desse homem, com certeza, era o desejo da cura. Mas nós precisamos entender um detalhe aqui. Esse desejo de cura que ao mesmo tempo uma certa incredulidade. Nós vamos ter que entender isso, analisar um pouco esse texto. Por quê? Porque o verso 7 diz assim: o enfermo respondeu. Aqui o enfermo respondeu é porque Jesus perguntou para ele: você quer ser curado?
Aí olha a resposta desse homem. Ele quer ser curado. Mas ele estava naquela situação há muito tempo. Ele estava passando por aquela dificuldade muito tempo, mas muito tempo, que ele já não via esperança. Ele já tinha perdido a esperança de tudo. Mas note que a pergunta de Jesus não é: como que é a tua situação? Conta para mim um pouco a situação tua que você está vivendo. Não, porque Jesus já conhecia e sabia que ele estava naquela forma. Então, mas o que você está passando? Não, o ponto de interrogação não é esse. O que se passa com a sua vida? Não. O que Jesus diz é o quê? Jesus diz: queres ser curados? Lembra do contexto, né? A gente tem que entender o contexto, o texto anterior com o posterior para poder entender o texto, né? Então, olha só. Aqui ele vai responder a pergunta que Jesus fez. Queres ser curados? Olha o que ele responde. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus não perguntou isso, meu irmão. Jesus não pediu desculpas. Jesus perguntou: queres ser curado? Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Poxa, Jesus não perguntou para ele, não falou para ele falar dos problemas que ele estava vivendo, das dificuldades que ele estava vivendo. Deus, Jesus falou para ele se ele queria ser curado. Era uma resposta imediata. Era uma resposta na hora. Não, sim, Senhor, eu quero ser curado. Sim, Senhor, eu estou com esse problema, eu quero ser curado, sim. Mas não. O que ele diz? Ele apenas dá uma desculpa, ou ele diz: Senhor, eu estou nessa situação, eu já perdi a esperança. O que ele quis dizer aqui é: Senhor, eu perdi a esperança. Eu não tenho mais esperança, Senhor. Eu perdi a esperança e toda vez que eu tento entrar aí, vem um camarada aí, já entra, vem o outro e entra. Será que o Senhor vai me colocar na água quando essa água agitar? Porque não tem... Ele perdeu as esperanças. Talvez, senhoras e senhores, talvez não, eu tenho certeza, Jesus está falando com você e dizendo para você: você tem perdido a esperança? As situações têm se avolumado tanto, você tem vivido com essas dificuldades há tanto tempo que você já se acostumou com esse momento que você está vivendo? Você já se acostumou de uma maneira que, se a pessoa chegar e falar para você, o milagre vai acontecer, as coisas vão acontecer, Jesus vai chegar nessa situação na sua vida, você não acredita mais? Você descrê? Você não crê nessas palavras? Talvez eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que estão assim. Já não acreditam mais na palavra profética. Já não acreditam mais na palavra. Já não acreditam mais que Deus possa realizar, possa fazer algo em sua vida. Então o que aconteceu? Esse homem, ele deu desculpas. Senhor, mas não tem ninguém. Mas Jesus perguntou: queres ser curados? É o que Jesus pergunta para você. Você quer ser curado hoje? Se você quer ser curado hoje, então eu sou aquele que cura você. Jesus é aquele que vai te curar hoje, instantaneamente. É Ele que vai realizar um grande milagre. Há curas ainda no nosso tempo. Jesus realiza curas no nosso tempo ainda. Coisas que para a medicina e para o homem é impossível, para Deus tudo é possível, diz Lucas. Tá bom? Então, quando a água é agitada aí, não tem ninguém que me coloque. Em quarto lugar, a sua obediência e cura simultânea tomou o seu leito. Olha só o verso 8 e 9. Diz assim: Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado. Olha só que interessante isso. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Então Jesus manda ele pegar o seu leito e manda ele andar. Quando ele levanta, isso daí foi algo instantâneo, meu irmão. Imagine que algo tremendo. Jesus está conversando com o homem, Jesus está ali falando com ele, o autor da vida, o Criador, aquele que ressuscita os mortos, ele está ali.
E quando aquele homem... Imagine o tanto de gente que não estava ali, meu irmão. Imagine o quanto de pessoas que não estavam ali em volta desse tanque esperando o movimento das águas, olhando para aquela água atentamente, esperando algo, ao ponto de não ver Jesus chegando próximo deles, de não compreender e não entender que Jesus estava ali perto deles. E o que eles fizeram? Perderam a bênção, não conseguiram ver que Jesus estava conversando com esse homem. Tanto é que o texto não diz nem que os outros viram. Inúmeros lugares na Bíblia, textos na Bíblia nós vemos ali, e Jesus curou estes e a outros, e Jesus curou estes e a muitos outros enfermos, mas ali não, ali todos estavam olhando o movimento da água. Talvez Jesus está falando para você hoje aqui, hoje é o dia de você não olhar só o movimento da água. Hoje é o dia de Jesus te curar, Ele vai tocar direto em você, Ele vai realizar um milagre na sua vida, tá bom? Então esse homem, o que ele fez? Quando ele recebeu aquela cura, ele levantou, pegou o seu leito e andou. Ele pegou o seu leito e foi embora. Ele pegou o seu leito e foi. Só que para onde que esse homem foi? Agora entra a quinta lição. Que é a confissão que esse homem fez. Esse homem falou de Jesus e de sua cura miraculosa e de sua cura milagrosa, não é? Queridos, não liguem que tem um rapaz aqui que está andando com uma moto aqui hoje ele tirou para abençoar todo mundo aqui, tá arrumando a moto ali logo agora na hora do vídeo, né? Que maravilha, meu Deus! Então, a sua confissão, ele falou de Jesus e da sua cura milagrosa. Agora esse homem vai diante dos judeus, diante talvez ali existiam inúmeros escribas, fariseus, aqueles que gostavam de procurar um motivo para perseguir e tentar apedrejar Jesus, não é? Então o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado, verso 15. Foi Jesus quem me curou. Ele não sabia porque Jesus se retirou dali muito rápido. Então ele não sabia que era Jesus, não é? E note que interessante. Então nós vimos aqui na primeira parte desse estudo as atitudes do homem. O que esse homem fez? Qual era a situação que ele estava vivendo e o que aconteceu? Qual as atitudes que ele tomou? Não é? Agora nós vamos ver, Jesus chegou no tanque. Quando Jesus chega em algum lugar, meu irmão, é para tirar o ambiente, é para mudar completamente o ambiente. Quando Jesus entra, os discípulos olham para Jesus, Jesus diz, olha, eu senti de ir em Naim, nós vamos para Naim. Quando ele está chegando próximo à entrada de Naim, está saindo o enterro do filho único de uma viúva, o que acontece? Ali aquele menino ele é curado. Jesus toca na chaga, toca no problema e entrega o menino para sua mãe são e salvo, para sua mãe. Quando Jesus entra em um determinado lugar, quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, a sogra que estava queimando em febre, é curada instantaneamente, não é? Então, note que quando Jesus chega, primeiro, o Senhor tinha o olhar certo para o desamparo na sua miséria, ou seja, olha o verso 5 e 6, que já vai ser a segunda lição também. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, aí você grifa aqui, ó, vendo-o. Eu vou ver se eu arrumo um marca-texto, alguma coisa para me marcar aqui na hora que eu estiver ministrando. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? Jesus, ele é conhecedor. Jesus, ele conhece. O nosso Deus conhece, meu irmão, tudo sobre a tua vida. Aquilo que os outros, aquilo que nem a sua família sabe, Jesus sabe o que se passa na tua vida. Aquilo que só aquele homem, ou talvez alguém que estava próximo dele sabia,
Jesus, ele sabia que aquele homem estava há 38 anos sofrendo daquela dificuldade, passando por aquele momento difícil. E Jesus diz para ele: quero ser curado. Hã? Jesus conhece você, minha irmã. Jesus conhece você, meu irmão, que está aqui nesse canal, navegando nas Sagradas Escrituras. Deus, ele sabe que você Deus sabe o que você tem buscado. Antes que venha a palavra na sua boca, ele já conhece os seus pensamentos, as palavras, ele sabe de tudo. E hoje pode ser o dia, não posso falar para todos, mas hoje pode ser o dia que Deus pode intervir na sua vida e realizar um grande milagre, realizar uma grande obra sobre a sua casa, a sua vida e a sua família. Em segundo lugar, perguntou-lhe, Jesus faz a pergunta para aquele homem. Quando Jesus faz a pergunta para aquele homem, quer ser curado? Você quer ser curado? E é a mesma pergunta que Jesus faz hoje para você. Você quer ser curado? Mas não dê desculpas. Não dê desculpinhas, meu irmão. Não tente colocar culpas nos outros. Coloque sobre você mesmo e responda, diga, fale, eu quero, Senhor, ser curado hoje. Não é? Em terceiro lugar, provou sua fé e sua obediência. Olha o verso de número 8. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue o seu leito e anda. E anda. Pega o seu leito e anda. Aquele homem deu um salto, se levantou, pegou o leito e andou. E ele foi para a sua casa. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você diz amém? Em terceiro quarto, ele curou o homem. Verso de número 9. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. E aquele dia era sábado. O poder curador de Jesus. Quando Jesus toca, é para curar instantaneamente. Ele cura, ele realiza, ele faz algo extraordinário na sua vida. Em quinto, mostrou-lhe o caminho a seguir. Porque esse homem não sabia quem era Jesus, porque Jesus tinha se retirado. Ele mesmo falou. Olha só, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Ou seja, aqui a gente entende o seguinte, existiam doenças naquela época que eram causadas no nascimento, outras causadas no decorrer dos dias, não é? Doenças, essas coisas, e outras eram ocasionadas por pecados, não é? Por erros, por pecados ali, eram levados a essa pessoa a estar no estado ruim, não é? Então, Jesus, o que ele faz? Jesus, ele mostra o caminho para aquele homem. E qual que era o caminho? Jesus, ele encontrou esse homem no templo. Se esse homem estava no templo, obviamente ele estava dando, porque naquela época a forma de você, quando você era curado, você deveria ir até alguma autoridade para explicar como que ocorreu a cura, como que aconteceu o milagre. Tanto é que eles indagam esse homem a respeito, e ele não sabe responder que era Jesus, não é? Mas mesmo assim os judeus descobrem, sabe, e ficam pé da vida com Jesus porque ele fez isso no sábado, né? E tentam perseguir Jesus de tudo quanto é forma porque ele realizou essas coisas no sábado. E Jesus disse para ele, olhe que você está curado, não peques mais para que algo lhe aconteça. Então ele foi e falou, quem me curou foi Jesus. Então, minha irmã, meu irmão, duas lições aqui nós aprendemos. Primeiro, existem dificuldades, existem provações, existem momentos, existem enfermidades que são causadas pelo pecado. Talvez você tenha vivido uma vida totalmente fora da presença de Deus. Tem vivido uma vida totalmente fora dos caminhos de Deus.
não é? Talvez você não está vendo, mas você está caminhando com uma venda nos olhos rumo a um precipício e você não está vendo, porque pecado é isso, é você caminhar com os olhos fechados indo para um precipício. Você a qualquer momento você vai se quebrar todo. Se já não se quebrou, e se quebrou, e se está num momento degradante na sua vida, hoje Jesus ele te cura, hoje Jesus ele te liberta, ele há de fazer algo grande na sua vida e você vai dar o testemunho e vai falar quem realizou isso. Quem realizou? Talvez você, Maria, talvez você, João, talvez você, Pedro, talvez você, Raquel, talvez você, inúmeros irmãos que estão me ouvindo agora. Vai responder: quem fez isso na minha vida foi Jesus de Nazaré. Foi ele que realizou um grande milagre. Foi ele que fez um grande milagre. Esse homem testemunhou e disse: quem fez esse milagre foi Jesus. E aí vocês sabem que aqueles que perseguem, né? Aqueles que encontram motivos para perseguir por tudo, implacavelmente foram ali para perseguir Jesus e sempre os fariseus, escribas e alguma ala dos judeus ali sempre estavam olhando para Jesus procurando. Ele vai fazer alguma coisa no sábado. Quando a gente encontrar alguma coisa, a gente vai aplicar a lei sobre isso, vai tentar apedrejar ele, vai tentar matar ele de tudo quanto é forma. Então, de tudo quanto é forma, eles estavam ali causando, procurando algo aqui, algo ali, acolá, não é? E Jesus sempre com amor, uma compaixão, um amor incondicional buscando aqueles que estavam perdidos, aqueles que estão perdidos, e hoje ele busca, e hoje ele chama você, meu irmão, minha irmã. Hoje ele te chama para uma mudança de vida. Hoje, em vez de você caminhar rumo ao precipício, hoje o Senhor ele te chama. Hoje Jesus ele te chama para caminhar rumo a Canaã. Não a Canaã física, não as bem-aventuranças físicas. Talvez, sim, vai ter provas, depois vai ter umas bênçãos, depois vai ter prova, mas o Senhor ele te chama para caminhar para Canaã eterna, para os caminhos e um reino que há de ser muito maior e melhor do que o que nós vivemos hoje. Tá bom? É isso que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e a sua família, tá bom? Então, vocês que ficaram comigo até agora, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se você tiver um comentário, coloque aí um comentário com dúvidas ou perguntas ou também indicações de novos vídeos, que daí eu vou estar postando aqui novas lições para vocês, tá bom? E que Deus abençoe, que você possa ter aí, se você está vendo de manhã, tarde, à noite, de madrugada, que você possa ser abençoado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração antes de terminar, para abençoar a sua vida. Pai, obrigado por esse momento especial, e o pedido que eu te faço agora, Senhor, que tudo que foi falado aqui possa ficar gravado em nossa mente e que o Senhor possa abençoar, curar agora a cada um que esteja enfermo, passando por um momento difícil. Em nome de Jesus é o que eu peço e oro. Amém. E graças a Deus. Amém. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo no YouTube. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.